casa, 25786000. Tá liberado, gente. Quer ligar? Fica à vontade, o momento é esse. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Nadia. Bom ter você aqui, viu? Que bom. Constelação, a visão da constelação familiar, isso é muito importante. Sim. De suma importância para todos nós, né? Sobre o relacionamento entre pais e filhos. Mário, explica primeiro, né, para a gente entender quem está em casa, o que é a constelação familiar, como que ela é feita, quando que a gente faz, o que pode ajudar as pessoas da família nessa constelação. A constelação familiar é uma nova ciência dos relacionamentos humanos, onde houver um grupo de humanos interagindo com uma finalidade comum e tiver conflito, esta disciplina traz resultados extraordinários. Eu sou médico psiquiatra já há mais de 35 anos e há uns 20 anos que trabalho com esta abordagem porque... 20 anos já? Já, que tem resultados extraordinários. O que eu antigamente, em uma sessão de psicoterapia, em 2, em 3, em um ano, não conseguia, eu consigo agora, em uma sessão de constelações familiares, chegar ao âmago, ao núcleo de um problema familiar profundo e mostrar uma via de solução. Nossa, em uma sessão? Em uma sessão se ven questões muito profundas, porque a visão é sistêmica, sistemas humanos. Não é psicologia especificamente, não se trabalha o intrapsíquico da pessoa. É como se nós fôssemos um fio dentro de um tecido. O sistema familiar é um tecido. Vê o sistema, pais, avós, ancestrais. Muitas vezes levamos em nosso inconsciente possibilidades, mas também limitações. E em uma sessão se pode ver essa possibilidade de não só olhar a árvore, sino a paisagem. Por isso, não olhamos uma estrela, sino a constelação. É uma visão transgeracional, de várias gerações, e se consegue chegar ao núcleo de uma questão, à origem de um problema, em uma sessão, e também mostrar o caminho de solução. E para as famílias hoje, seria perfeito para todo mundo buscar tantos problemas familiares hoje, né? É uma disciplina que está crescendo exponencialmente no mundo todo. Responde a novos paradigmas, é uma nova visão. Não é uma visão tradicional, mas... Sim, não é religião, vamos explicar, não é religião, não é misticismo, é uma religião. nova ciência. É uma nova ciência. É uma nova ciência. E o que é analisado? Como que é feito essa terapia para quem está em casa que não conhece? Bom, ela nasceu como trabalho grupal. Então participam várias pessoas e uma pessoa traz seu problema. Vamos supor um relacionamento com o filho, uma crise de casamento, ou até um problema intrapessoal, como uma doença que pode ter. E a visão, o campo que se abre é para representar essa situação. Por exemplo, o problema mãe-filho. Então, do próprio público que assiste, se escolhem representantes para representar essa situação mãe-filho. As pessoas que representam, sem ter nenhuma informação racional sobre esta história mãe-filho, elas reproduzem com altíssima fidelidade o que acontece nesse sistema. É um paradigma absolutamente inovador, mas é um campo de informações que se abre como se entrássemos no inconsciente dessa família. E se pode observar não só... As pessoas são abertas a isso? Cada vez mais. Cada vez mais? Está crescendo exponencialmente. Como toda disciplina nova, tem... Tem regras, como é feito, como é conduzido? Então, aqui a figura do constelador é que conduz e ele, com sua idoneidade, com seu conhecimento, que não é só teórico, sino de uma experiência muito profunda de percepção do campo, é o que denominamos um campo morfogenético, que são as informações que o sistema familiar traz ao longo da sua história. O constelador, o facilitador em constelações, capta esse campo e os representantes da situação também. E ele vai seguindo as informações que emergem desse campo. É um pouco difícil de... Trouxe algumas imagens para a gente analisar? Trouxemos imagens para passar. Ah, não tem imagens? Não tem imagens ainda? Vamos esperar daqui a pouco. Vamos esperar daqui a pouco. Vamos esperar um pouco para ajudar. E um filho que briga com... Pode afetar, por exemplo, um casal que briga, afetar um filho num relacionamento, e os três têm que participar dessa constelação. Como seria bacana? Quem criou esta abordagem é um senhor alemão chamado Bert Hellinger. Ele faleceu recentemente, agora em setembro, com 93 anos. Teólogo, filósofo, terapeuta. E ele falou uma coisa. Todo nos relacionamentos humanos é amor. Todo é amor. É tudo, né? Tudo é amor. Só que
não depende do amor, sino a ordem por onde esse amor se conduz. Então, ele identificou leis ou ordens que, seguidas ecologicamente, facilitam a saúde, a prosperidade, a abundância, a felicidade dessa família ou dessas pessoas. Mas quando essas leis não são ou são ignoradas ou não se seguem, aí causa sofrimento, sintomas, conflitos muito profundos. Então ele identificou ordens como se estivéssemos falando da lei da gravidade. Você não tem como concordar ou discordar da lei da gravidade. Ela existe. Ele foi quem identificou ordens ecológicas para os relacionamentos humanos. Y esas órdenes son las que se reconfiguran en una llamada constelación familiar. Cuando, por ejemplo, no se respeta a orden da hierarquia. A ordem da hierarquia é uma ordem que... mas é meio hoje em dia, né? Esse é o problema, né? Antes era uma hierarquia familiar, a gente tinha todo esse amparo, pai, mãe, todo o respeito. E hoje a gente parece que se perdeu muito, né? Sim. Essa nova família, tudo que está formado hoje, né? Não sei se o corre-corre, a vida era muito moderna, parece que perdeu alguns valores. E você acha que este veio ao encontro exatamente para dar uma resgatada nisso, nesses valores? Sí, mas no se trata de valores, no se trata de opiniões, eso está bien o eso está mal. Es como ecologia. Mas vai harmonizar. Seguro, mas Sim. não pelo certo ou errado. A gente não é juiz, né? A gente interpreta dinâmicas ocultas que muitas vezes são ignoradas pelas pessoas e elas, por repetir condutas que vêm de pais, de avós, né? de ancestrais, E como que tira isso? Eso no tira, eso se transforma. Se transforma? Es como as raíces de uma árvore. A gente pode, ou como os alicerces de um prédio, a gente pode mudar a posição deles e mudando a posição renasce uma outra emocionalidade, renasce um outro olhar. Em tão pouco tempo? Sí, eso es un magnífico, o extraordinario. Eso es extraordinario, es una descoberta que va a virar, está já virando a percepção do que é a dinâmica dos relacionamentos humanos. E em que eles estão buscando mais hoje? Hoje se está aplicando muito na resolução de conflitos familiares, mas também tem ramificações. Nasceu com o nome Constelações Familiares, mas hoje se está aplicando, por exemplo, no campo do direito, o chamado direito sistêmico, para litígios em varas de família, por exemplo. Os resultados são extraordinários. Há um juiz que trabalha com isto, que foi quem trouxe ao direito sistêmico no Brasil, e há resultados assim. Resoluções pacíficas entre 80% e 100% das situações. E às vezes reconciliações dos casais. Se utiliza também na saúde sistêmica, para ver a perspectiva dessa visão transgeracional com problemas de saúde, com sintomas físicos. E muitas coisas é uma herança mesmo. Herança que não está no código genético simplesmente, sino que está neste campo morfogenético do que estamos falando, que é muito mais amplo e podemos indagar e descobrir origem de questões que têm a ver com alterações destas ordens. Se utiliza na educação, na chamada pedagogia sistêmica, no relacionamento pais, educadores, professores, está nas organizações, aonde houver um grupo que tem uma finalidade em comum e tiver conflitos, estas ordens do amor, como as falou Bert Hellinger, podem ser aplicadas. Maravilha, me diga uma coisa, como que é feito depois? A gente faz, né, a constelação familiar, e como que é para depois essa manutenção, para manter essa harmonia? Há diferentes caminhos. Há pessoas que só com a constelação já mudam uma percepção naturalmente. É como um tempo interno dessa família e se reconstituem vínculos, sem necessidade de seguir acompanhando. Às vezes nós acompanhamos as pessoas. Nós temos, em nosso instituto, temos uma forma de trabalhar. Qual é o instituto? Onde fica? Instituto que leva meu sobrenome, Instituto Cosiner, que nasceu no ano 96. De onde eres? Nació na Bahia, em Salvador, já praticamente 10 anos que estamos aqui em São Paulo. Eu sou argentino, né? Eu sou argentino. Trabalho na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, aplicando as constelações e também nós fazemos formação, formamos facilitadores em constelações familiares. E aplicamos ela em diferentes... Quanto tempo leva para fazer um curso, para essa formação? Nosso curso de formação é 1 ano e meio. 1 ano e meio intensivo,
con una formación teórica bastante sólida y mucha experiencia práctica, porque es un nuevo paradigma. Las personas necesitan realmente abrir un otro lado del cérebro para captar as percepções do campo. Você sente diferenças assim entre Brasil, Argentina, Estados Unidos, exatamente das pessoas, da aceitação? Na aceitação? Na aceitação de como lidar, como trabalhar? Em relação à cultura, cada cultura é diferente, mas os problemas trascendem a cultura, são econatura. Os problemas que se dão nas famílias são aqui na China, em Japão, em Tailândia, mas assim, o pessoal do Brasil é bem receptivo a este tipo de paradigma. O pessoal dos Estados Unidos é um pouco mais receioso, mas igualmente está crescendo exponencialmente. Os argentinos? Não, os argentinos estão muito abertos. Bert Hellinger foi muitas vezes argentino. Porque não é religião, né? Não é religião. É uma nova ciência, um novo paradigma na ciência. Estou falando, quando vem como ciência, parece que tem mais aceitação, né? É diferente. Lógico. E está basado na nova física, na física quântica. É muito novo e tem muito por aplicar e descobrir. Mas é muito interessante, os resultados são surpreendentes. E geralmente pode-se fazer também só um casal? Pode fazer só um casal, você pode trabalhar num grupo. Se tem inibição, não quer trabalhar com seu tema num grupo, hoje você pode fazer. Deve ser interessante fazer. Você pode fazer também em consultório individual com o constelador. Você e o constelador, você pode trabalhar com essa modalidade também. E pode ir o casal, pode ir um dos integrantes do casal e está trabalhando para o sistema todo. Porque a visão é sistêmica, por mais que vá um integrante da família que está se trabalhando, são todos os implicados nesse conflito, aunque não saibam que esse integrante está participando. E o surpreendente é que os resultados são para o sistema todo. Como que acontece essa transformação? Essa transformação é da psiquis profunda. Não passa pelo racional, não é um blá blá blá, um psicoanálise. Eu fui psicanalista, respeito muito essa disciplina, mas isto trabalha com outro lado do cérebro. É imagens, sentimentos, podemos chamar, são movimentos profundos da alma familiar. É como se cada um de nós fosse um tecido, um fio, e esse tecido é a família. Então, quando se mexe num fio, se mexe no tecido todo. Então, essa transformação é quase, podemos dizer, surpreendente, mágica. Algo acontece. Temos constelações onde uma mãe, por exemplo, está trabalhando um problema que tem com o filho. Eu, em Argentina, pouco tempo atrás, estava coordenando um workshop e a mãe queria trazer um problema. O filho morava longe e o filho estava sem falar com a mãe. A mulher faz uma constelação um sábado, no domingo continua o workshop e ela vem e diz: incrível, me ligou meu filho, anos que não me ligava. E ele disse: mãe, eu senti uma transformação interna, não sei o que foi, mas senti vontade de falar com você. E por que a gente está brigado? Parece mágico, né? Mas é o campo morfogenético da família que tem um hábito e uma memória em comum e a gente trabalha com esse inconsciente familiar, mexendo em um fio. Se reposicionam os tecidos. É um ganho para todo mundo. É um avanço surpreendente na ciência. Surpreendente na ciência. Por isso há muita gente fazendo constelações, muita gente procurando se formar como facilitadores, porque os resultados são incríveis. Isso vai trazer benefícios para a humanidade. Sim. Sim, temos muito por pesquisar e documentar, porque isto é uma disciplina muito nova. E o que é de diferente para você? Bom, tem alguém na linha que quer falar contigo. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Oi, é Ivanilde. Tá falando de onde, Ivanilde? Eu sou do Jaraguá, São Paulo. Bem-vinda, pode fazer a sua pergunta. Então, eu estou assistindo a vocês conversando aí, né? E eu gostaria de saber, assim, atrito, né, entre mãe e filho. O que fazer, minha filha? O jovem tem 16 anos. Sim. Bem, por isso nós abrimos uma constelação e vemos durante a constelação qual é a real raiz desse problema. Às vezes é da geração atual, o mãe com o filho que não se dão bem, mas muitas vezes são temas sistêmicos, que são padrões que se reiteram e que se repetem de gerações atrás. Então, quando se abre o campo das constelações, aparece essa memória e nós podemos identificar aonde está a raiz desse conflito e durante a constelação reconfigurar
a raiz para que o que hoje na ponta do iceberg é problema mãe e filho se resolva naturalmente, sem ter que intervenir nesse mãe e filho de hoje, sino que trabalhando na raiz também se podem sarar as folhas, as flores dessa árvore. Então é outro trabalho. Eu não poderia neste momento, senhora, lhe dar um conselho do que fazer, porque para isso teríamos que abrir uma constelação. Tem umas imagens aí. Aqui, por exemplo, estamos coordenando. Aqui, a senhora que está à direita, ela está trazendo um problema com o filho, justamente, com o filho. E está posicionando representantes de ela, do marido, que é o ex-marido, que é esse senhor que está denominado de pai, e do filho. O filho está muito aliado com o pai, mas está em conflito com a mãe. Está em conflito com a mãe, porque o próprio pai está em conflito com a mãe. O filho é como se fosse o fusível. Ele é metade pai e metade mãe. Então, quando os pais estão em atritos fortes, esse filho está fissurado em sua alma, está fraturado. Então, é importante que esse casal possa se entender para ver o que acontece, para compreender. Então, aqui o problema é que esse pai excluiu e não se deu bem, muito mal, com um matrimônio anterior e com uma filha anterior, que se representam aí por estas duas senhoras que estão aqui. Então, ninguém pode ser feliz a custas da infelicidade do outro. Quando um pai exclui uma mulher para ir com outra, ele vai levar esse padrão de exclusão a um novo matrimônio, porque é uma memória que o habita, o leva com ele. E o filho é simplesmente a atuação dessa fratura. Quando este senhor consegue se recuperar ou reconciliar com a primeira mulher e com sua filha, o filho se reconcilia com a mãe atualmente. E isto é uma constelação que aconteceu há menos de 2 meses. E eu já sei que esta senhora que está consultando aqui já nos informou que o filho que morava com o pai agora quer ir morar com ela. Fantástico. Em menos de 2 meses. O movimento foi do filho. Nem sequer ela falou que fez uma constelação. Ela que fez. Ela que fez. Aí está. Fantástico, né? Surpreendente. Então, nem sempre o conflito está entre essa mãe e esse filho. Pessoa, pode ver, por isso bem a visão antes, é sistêmica, a constelação temos que olhar. Temos que olhar essa visão todo, transgeracional, o todo. E pode estar bem atrás, bem pode no estar passado? bem atrás, pode estar até 7 gerações atrás. 7 gerações? Sim, pode estar até 7. É muita coisa, né? É muita coisa, mas é muito interessante que hoje podemos chegar a essa informação sem dados racionais, abrindo esse campo morfogenético. E como isso acontece, essa magia? Isso acontece através desse campo de informações que é captado pelos representantes, pelo constelador, e é como que cada família traz uma sabedoria, uma inteligência chamada sistêmica. E o que acontece durante a constelação é a captação dessa sabedoria. E nós vamos até onde essa sabedoria permite. Não é o ego do constelador que conduz. O constelador é um facilitador dessa sabedoria da família. Só está conduzindo, né? Adorei. Sim. Fantástico, Mário. Fantástico. Nós formamos facilitadores em constelações. Convido todo mundo para as redes sociais, então. Sim, nosso site é Instituto Coziner, com K e Z, K-O-Z, Coziner.com, sem BR. E nossas redes sociais é meu nome, Mário Coziner. Temos um canal YouTube tem um telefone e temos também. o Facebook. Também tem um telefone aí também. Tem um telefone que está sendo... 3624-2527? Sim. E convidamos as pessoas que queiram se formar como facilitadores em constelações para nosso próximo curso, sim. Obrigada, viu? Gratidão. Eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade. Graças a você.